Bem, galera, bem-vindos à aula 4 de Cálculo 3. Nessa aula a gente vai continuar falando de séries, só que dessa vez sobre testes de convergência para séries. Nas aulas passadas a gente viu conceitos da série geométrica, da p-série ou da série harmônica, e a gente sabia analisar elas, mas agora a gente vai ver métodos de teste de convergência para outras séries que não são exatamente com aquela carinha ali, né? Para a gente poder aplicar em uma maneira mais geral. No planejamento dessa aula, a gente vai começar pelo teste da integral, depois tem o teste da comparação e depois o teste da comparação do limite. Por último, como sempre, as fórmulas e conceitos principais vão estar no final do slide, para quem quiser revisar ou usar para fazer exercícios e por aí vai. Bem, antes, a convergência e a divergência eram encontradas através da definição, então o que é convergir ou o que é divergir, a gente fazia o limite e encontrava. Agora, vão ser apresentadas novas técnicas para poder encontrar, dentre elas as 3 que eu mencionei ali atrás, e outras 3 que vão ficar para a próxima aula, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Vamos começar então pelo teste da integral. Antes de poder ir para o teste propriamente dito, é importante revisar alguns conceitos de cálculo 1 e 2, para poder entender melhor como o teste funciona. A primeira revisão bem rapidinha que a gente vai fazer é sobre integrais impróprias. Esse tipo de integral tem um ou dois dos extremos com o valor mais ou menos positivo. Então, por exemplo, essa integral aqui vai do 1 até o infinito. Isso daqui é uma característica de uma integral imprópria. Como é que faz para resolver ela? É só a gente transformar ela em uma integral definida, que a gente está acostumado, substituindo o infinito por mais ou menos t, né, se for mais ou menos infinito, e fazendo esse t tender ao infinito em um limite fora da integral. Então, olha só, ao invés desse infinito ficar aqui, o t vai entrar no lugar dele, e aí fora da integral, a gente vai fazer um limite com o t tendendo para o infinito. Desse jeito, a gente tem 2 blocos, né, para resolver. O primeiro bloco a gente resolve a integral, e depois o resultado disso é aplicado no limite. Então, é uma maneira de quebrar essa integral imprópria em 2 partes para facilitar a resolução. Outra revisão rápida que é importante de fazer é relacionada às funções decrescentes. Olhando o gráfico é fácil saber se uma função é decrescente, né? É só perceber que conforme o x aumenta, o y está diminuindo, a altura está diminuindo. Então, por exemplo, essa daqui é uma função decrescente. De uma maneira mais matemática, é a mesma coisa que falar que o f de x1 é maior que o f de x2 se o x1 for menor que o x2. Ou seja, se eu tenho um valor, por exemplo, 1 e 2 aqui para x, igual eu tenho aqui no gráfico, 1 e 2, eu consigo perceber que para o valor 1, a função, ou seja, o y, tem valor 1. E para o valor 2, a função tem valor 0. Então, o f de x1 é maior que o f de x2. Mas é mais fácil a gente fazer uma análise gráfica, né? Olhando já dá para saber que ela é decrescente. Além de analisar o gráfico, também tem como fazer o teste das derivadas. Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas se a derivada é menor que zero em um determinado ponto, ela vai ser decrescente, né? A função vai ser decrescente naquele ponto. Então, se eu quero saber aonde uma função decresce, é só eu ver onde a derivada é negativa. Beleza, já revisamos o que era mais importante. Agora vamos entrar de fato no teste da integral. Ele diz que se o meu AN, ou seja, se o meu termo lá que fica na série, né, que ele gera a sequência e aí os termos vão ser somados. Então, se esse termo aqui puder ser convertido para uma f de x, para uma função, e se essa função for contínua, positiva, ou seja, com valores de y sempre positivos, e decrescente no intervalo de 1 ao infinito, com 1 incluso, eu posso aplicar o teste. O teste diz que a série vai ser convergente se o resultado da integral também for convergente, ou seja, se eu resolver a integral e eu encontrar um valor numérico. A série vai ser divergente se eu resolver a integral e eu encontrar, por exemplo, mais ou menos infinito ou não existir, então se ela for divergente. Daí que vem a importância da gente saber analisar nessa integral imprópria que eu tinha falado. Essa questão aqui de transformar o termo na função, de início pode parecer um pouco estranha, né, de transformar a fórmula do termo geral em uma função de x, mas na prática é bem fácil e a gente já vai ver um exemplo disso. Uma observação antes de ir para o exemplo é que não é estritamente necessário começar a série ou a integral em n igual a 1, que é o que a gente tem feito a maior parte do tempo. Por exemplo, se eu quiser testar essa série aqui,
Eu vou mostrar para vocês já, né, como funciona aquela coisa do a n virar o f de x. Basicamente, aonde tem n, a gente vai substituir por x. Então, o meu termo aqui, o meu AN é 1 sobre n menos 3 ao quadrado. Isso daqui vai virar, na minha integral, 1 sobre x menos 3 ao quadrado. É basicamente essa conversão. Então, eu posso testar essa série com essa integral a partir de 4, né? Começando aqui em 4, olha só. Por quê? Porque para poder aplicar esse teste, lembra que eu precisava que a função fosse decrescente, contínua e com valores positivos. Percebam que nessa função aqui, né, o 1 sobre x menos 3 ao quadrado, eu tenho uma parte aqui que ela é crescente, então que eu não poderia aplicar. E eu percebi que, por exemplo, depois do x igual a 4, todas as condições, né, ela é contínua, ela decresce e ela é positiva. Então, se eu posso aplicar depois do x4, eu vou e começo a partir do 4, sem problema nenhum. Por isso, eu posso representar o intervalo do slide anterior como, ao invés do 1 aqui, como k. Né? O k é um valor que você vai escolher desde que satisfaça as condições. Então, aqui não necessariamente precisa ser 1. Né? Desde que satisfaça tudo isso daqui, está tudo bem. Vamos para um exemplo. Eu quero testar se essa série aqui é convergente ou divergente. O primeiro passo que já foi visto é transformar a série, né, o termo, em uma função de x. 1 sobre n² mais 1 vai virar 1 sobre x² mais 1. Tranquilo. Eu peguei essa função e eu coloquei no GeoGebra para poder analisar ela, ver se eu posso aplicar o teste. Bem, eu percebo que aqui, né, ela está crescendo, isso não é bom, não quero isso. Mas, por exemplo, a partir do 1, né, não necessariamente exatamente a partir do 1, mas no intervalo que eu queria lá, ela está decrescendo, ela é contínua e positiva. Então, já vi que eu posso aplicar o teste. Está tudo bem. Se eu posso aplicar o teste, vamos fazer a integral, então. Vai ser a integral de 1 até o infinito da função que eu encontrei, dx. Já vimos que para resolver essa integral imprópria, eu vou fazer o limite com o t tendendo ao infinito fora da integral e botar o t aqui no lugar do infinito. Então, agora, como eu tinha falado, eu tenho que resolver essa integral aqui, que não é nada fora do que a gente já tinha visto antes, né, em cálculo 1 e 2. E aí o resultado disso eu vou aplicar no limite. Tranquilo. Vamos resolver a integral então. A questão é que 1 sobre x² mais 1 é uma integral fundamental. É uma coisa que você não precisa necessariamente saber resolver, né, porque às vezes é muito complicado ou precisa de outras técnicas que a gente não conhece. Ela é fundamental, então, porque você tem que lembrar dela, entre aspas, né? Você tem que ter anotado isso em algum lugar, que é basicamente que a integral de 1 sobre x² mais 1 é tangente a menos 1 de x. Isso é uma coisa tipo 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Você tem que, pelo menos, ter anotado, enfim, essas integrais que são importantes para a gente lembrar. Então, beleza. Eu resolvi essa integral aqui, certo? E aí eu fiquei com tangente a menos 1 de x, variando de t a 1, por causa dos meus limites aqui. Tá, então, né, método padrão de resolução de integral. Vou pegar o t, colocar aqui, fazer menos, pegar o 1 e colocar no lugar do x. Fico com tangente a menos 1 de t, menos tangente a menos 1 de 1. Putz, e agora, né? Como é que eu vou colocar o limite do t tendendo ao infinito aqui? O que é tangente a menos 1? Eu nem lembro disso. A tangente a menos 1, ou o arco de tangente, é a mesma coisa, é um ângulo cuja tangente é igual ao valor. Então, por exemplo, eu quero aqui, a tangente é menos 1 de 1. Qual o ângulo que quando eu faço a tangente normal vai resultar em 1? Entendeu? É o processo contrário da tangente normal. Por isso que ela é meio que negativa, né? Ao contrário. Então, vamos lá. Você não precisa saber necessariamente isso que eu vou explicar agora do círculo unitário. Você pode fazer isso daqui na calculadora tranquilamente. Mas eu decidi fazer para ficar um pouco mais visual e um pouco mais fácil de entender também. Mas não se preocupem muito. Esse círculo unitário aqui, então, ele tem os valores de raio de 1, né? 1 e 1. Ou seja, essa distância aqui é 1 e essa distância aqui também. E esse círculo a gente usa normalmente para descobrir valores de seno, cosseno e tangente. Para descobrir a tangente, eu tenho que ter uma reta tangente a esse círculo, então essa reta vertical grandona aqui que eu fiz. E beleza.
O que eu sei é que, por exemplo, se eu tenho um ângulo tal aqui, né? Eu tenho esse ângulo aqui. Eu sei que a minha tangente vai ter o valor dessa reta aqui, desse comprimento dessa reta. Então, se eu quero saber qual o ângulo que vai gerar uma tangente com o valor 1, eu tenho que vir aqui e analisar, né? Por exemplo, ó. Eu sei que aqui ela tem 1. Se eu pegar e traçar uma reta aqui, esse ângulo aqui é de 45 graus. Por isso que no lugar de tangente a menos 1 de 1, a gente coloca π sobre 4, que é 45 graus. Novamente, se você não conhece esse conceito aqui, né, eu estou só relembrando ele, se você não conhece esse círculo, você pode simplesmente jogar na calculadora e encontrar o π sobre 4 normal. E aí outro detalhe, eu tenho a tangente a menos 1 de t, e o t está tendendo ao infinito. Então, que ângulo que quando eu faço a tangente tende ao infinito? Bem, se eu começar a aumentar, né, a partir do 45, por exemplo, se eu pegar um ângulo aqui assim, minha linha vai ficar bem torta, tá? Mas percebam que quanto mais eu aumento o ângulo, ó, maior vai ser a tangente. Nossa, tá muito torto, mas tudo bem. E para quem lembra desse círculo, né, quanto mais perto do 90 eu chegar, a minha reta ela vai ir muito alto lá em cima até encostar. Então, quanto mais próximo do 90, se você pegar sua calculadora e fizer, né, tangente de 89, tangente de 89,9, vocês vão perceber que vai dar uns valores muito altos. Então, justamente, o ângulo de 90 graus, o π sobre 2, é a resposta para isso daqui. Porque quanto mais próximo de 90 graus eu chego, né, mais tende para o infinito o valor da minha tangente. Novamente, se você não entende essa coisa do círculo, não tem problema. Mas o resultado que a gente tem é π sobre 2 menos π sobre 4, vai dar π sobre 4. Então tá, o que isso significa? Eu fiz a minha integral, fiz o teste da integral e eu encontrei um valor. Então a integral converge. O teorema falava, né, o teste, se a integral converge em um valor, a série também converge. Então com isso eu provei que a série é convergente. Olha só, de boa, né? Para poder provar isso para vocês e ver de uma maneira um pouco mais visual, mais gráfica, a gente vai entrar nesse link aqui do GeoGebra para poder ver o gráfico. Explicando aqui para vocês como funciona, eu tenho, né, o meu n variando aqui em cima, então se eu der play, percebam que começou a formar os pontos da sequência, né, daquela fórmula. Então 1 sobre, aqui está k, né, por causa da maneira que eu programo, mas eu tenho a minha sequência 1 sobre x² mais 1, 1 sobre n² mais 1, né. Enfim, não precisam se atentar a essas fórmulas. Os meus pontos verdes são os valores da sequência e os pontos vermelhos são os valores da soma. Então percebam que a minha sequência ela começa variando um pouco, né, mas depois ela estabiliza, ela converge. Da mesma forma, a minha série também começa a convergir. Então olha só, eu vou voltar aqui para provar para vocês que ela converge. Vamos deixar ela ir bem lá para frente, né? Vou dar play. Ó, percebam que ela está indo e ela não está mudando o valor, então ela convergiu, né, nesse valor aqui, mais ou menos, não sei exatamente qual é, mas ela vai ir assim até o infinito. Então isso daqui prova pra gente que ela é convergente. Se vocês quiserem xeretar no GeoGebra, né, nesse link que eu mandei para vocês aí no slide, quando você dá play, você pode variar a aceleração, né, desse ponto indo para frente, deixar ele bem devagar ou não. Enfim, é só ir colocando aqui nas setinhas. E se não estiver aparecendo esse rastro aqui do ponto da soma, é só clicar em cima dela, vir aqui em configurações e colocar exibir rastro. Senão ele não fica com os pontinhos, né? Ele só vai andando. Mas enfim, são detalhezinhos que a gente vai vendo. Isso daqui é só a curiosidade do GeoGebra mesmo. Agora o exemplo 2 do teste da integral. Quero testar essa outra série aqui para ver se ela é convergente ou divergente. Novamente, o primeiro passo é transformar a série em uma função de x. Então 1 sobre n vai ficar 1 sobre x. Tranquilo, só trocar a letra. Fazendo o gráfico dessa função 1 sobre x, eu percebo que ela tem uns momentos meio esquisitos aqui, né? Mas o que eu preciso ver, a partir do 1, ela está decrescendo, ela é contínua e ela é positiva. Então isso significa que eu posso aplicar o teste, tá tudo certo.
Novamente, então, vamos fazer a integral imprópria dessa função, e aí, para resolver isso, fazer o limite de t tendendo ao infinito com o t aqui em cima na integral, né? Os dois bloquinhos separados. Acontece que 1 sobre x é a outra integral fundamental, da mesma maneira que eu tinha falado lá antes. E essa daqui é um pouco mais conhecida até. A integral de 1 sobre x é ln de x. Então, essa minha integral aqui vai virar ln de x de t até 1, né? De 1 até t. Vou pegar o t e substituir no x, fica ln de t. Pegar o 1 e substituir, fica ln de 1. ln de 1 é 0. Se a gente fizer na calculadora, eu posso tirar isso daqui. E eu vou ficar com o limite de t tendendo ao infinito de ln de t. Eu não vou explicar isso daqui também para não me alongar muito, mas enfim, vocês podem testar na calculadora usando as propriedades do logaritmo, e vocês vão ver que isso daqui tende ao infinito. Se o limite da integral divergiu, né, se a minha integral divergiu, pelo teorema do teste da integral, a série também diverge. Novamente, vamos para o GeoGebra para poder provar para vocês visualmente que essa série diverge. Então, novamente, eu tenho o n variando nos valores aqui que eu estipulei, certo? Se eu vier aqui no ponto e habilitar nas configurações o rastro, a gente vai poder ver a trajetória dele. Então, vamos dar play para ver se essa série realmente diverge. Lembrando, os pontinhos verde vão ser os pontos da sequência e isso daqui, né, o cinza, é o da série. Percebam que, por mais que ele está crescendo devagar, ele não está estabilizando, diferente do outro caso que a gente viu, né, que ele crescia e começava a ficar contínuo. Ó. Ele está crescendo devagar, sim, com o passar do tempo, mas ele ainda assim está crescendo, e como ele tende para o infinito, ele vai crescer infinitamente. Então, né, esse caso aqui é o caso da série harmônica, que eu falei para vocês lá atrás que era meio difícil ver no gráfico que eu montei, e agora ficou um pouco mais fácil de ver, porque como eu aprendi a programar aqui, né, eu consegui gerar mais pontos, então, para mostrar para vocês que sim, a série harmônica ela cresce devagar, mas ela está crescendo, ela não para de crescer, portanto ela é divergente, beleza? Encerrado então os exemplos do teste da integral, vamos para o teste da comparação. Como o próprio nome diz, trata-se basicamente de comparar a série que eu quero descobrir com uma série parecida, que seja de análise fácil ou já conhecida. Exemplos disso são a série geométrica, harmônica, p-série, são todas séries que nós já estudamos, então se eu conseguir encontrar algo parecido com elas ali no meio, fica um pouco mais fácil de fazer. Qual que é o enunciado do teste? Se eu tiver duas séries, a série AN, né, e a série BN, com termos positivos. Para qualquer valor de n, se a série B converge e os termos de A são menores ou iguais aos termos de B, então A também converge. Agora, se B diverge e os termos de A são maiores ou iguais aos de B, A também diverge. Tá, e aí, o que isso significa? Por que isso, né? Olhando assim é meio estranho. Mas basicamente o que eu estou falando aqui. Vamos pensar, se B converge, que é o primeiro caso aqui, ela está se aproximando de um valor. Beleza. Então vamos imaginar aqui, né, fazer um desenho. Ó, ele veio e convergiu. Se os termos de A são menores que os de B, a gente pode assumir que A também converge. Imagina só, se os termos que eu estou somando em A são menores que os termos de B, ele vai ficar assim, né? Vai ficar embaixo de B. E se B está convergindo, A também está. É uma coisa lógica de pensar. Agora no segundo caso, se o B está divergindo, por exemplo assim, ela vai até mais ou menos infinito, né? Aqui eu fiz o mais infinito. Se os termos de A são maiores que os de B, concorda que ele vai divergir até mais rápido, né? Então, estou somando termos ainda maiores, então olha só, ele também vai divergir. São, né, relações que dá para fazer. Mas vamos ver isso um pouco mais na prática agora. Esses quadrinhos aqui foi só uma tentativa minha de tentar não deixar isso daqui tão jogado, né? Então, tá, e aí, o que isso significa? Então eu quero testar se essa série aqui é convergente ou divergente. Pelo teste da comparação, eu tenho que encontrar aqui dentro alguma série que eu já saiba analisar ou que seja mais fácil para poder comparar. Uma dica é procurar o termo dominante dessa série aqui, né? Dessa função, desse termo geral.
Então vamos pensar, se o n for um valor muito grande, o termo dominante aqui vai ser esse, né? Porque, poxa, o n é grande, o grande ao quadrado multiplicado por 2 ainda vai ficar bem grande, né? Aqui ele não está ao quadrado e aqui nem tem n. Então esse daqui é o termo dominante dessa parte de baixo. Então eu consigo comparar a série original, que é essa daqui, com uma que eu peguei só com o termo dominante, por exemplo. Eu consigo dizer que essa daqui é menor, né, que os termos dessa série são menores que os termos dessa série, porque aqui eu tenho menos, né, o meu denominador ele tem um valor menor, aqui eu estou somando 4n com 3. Se eu estou dividindo por um valor menor, o resultado vai ser maior. Então eu sei que os termos disso daqui são maiores que os disso. Então fica a dica do termo dominante, né, que você pode usar de vez em quando. Essa coisa aqui que eu criei, né, eu vou analisar ela agora. Porque percebam, eu tenho a minha função original, a, e a minha função que eu criei, com o termo dominante, por exemplo, a b. Eu tenho que analisar a b, que teoricamente é mais fácil de analisar, para poder descobrir a a. Então eu tenho aqui 5 sobre 2n ao quadrado. Essa série, lembrem-se da propriedade de remover constantes, né? 5 sobre 2 eu posso passar para fora, ó, percebam que foi para fora aqui da somatória da série. E aí eu fico com 1 sobre n ao quadrado. Olha só, encontrei uma coisa que eu conheço. 1 sobre n quadrado é uma p-série e o p é maior que 1, porque o p é 2. Se eu sei disso daqui, se eu conheço as p-séries, eu sei que isso daqui é convergente. Então eu fui destrinchando essa coisa que eu criei para poder encontrar, isso daqui eu conheço. E aí eu analiso isso. Se a série B que eu criei para fazer a comparação, né, pelo teste, se ela converge, e os valores de A são menores ou iguais que os valores de B, que foi uma coisa que eu já percebi aqui, né, isso daqui é verdade, então a série A, que é a série original, também converge. Portanto, aquilo que eu tinha lá no começo, a original é convergente. Para quem não conseguiu entender, vamos de novo lá no GeoGebra, que esse daqui vai ser bem legal de analisar. Novamente eu tenho o n variando aqui em cima, e agora eu fiz duas sequências e duas séries, né? Os pontos vermelhos que vão aparecer são da sequência da série original, que era o 2n ao quadrado mais 4n mais 3. O verde é a série que eu criei para comparar, que era o 5 sobre n ao quadrado. Se eu ativar aqui, né, como sempre nas configurações, só exibir o rastro, a gente vai conseguir ver a série progredindo. Então, nesses dois pontos aqui, o rastro está ok. E aí, vamos lá. Vou dar play. O que eu tinha falado para vocês? Que a série que eu criei, que é essa daqui verdinha, ela é maior, né? Os termos dela são maiores do que a que eu tinha original. Então, olha só, os termos dela aqui, né, em verde, eles são acima da vermelha. Essa daqui acabou não ficando o traçado por algum motivo, deixa eu ver. Não estava habilitado, ó. Vou colocar de novo. Então, ele está gerando. E olha só, percebam que as duas convergiram. É o que eu falei, essa daqui, ela é maior que a outra. Se essa converge, essa daqui também vai convergir, porque ela está embaixo, né? Não tem... Se ela fosse para o infinito do nada aqui, ela seria maior. Então é mais ou menos essa lógica. Espero que tenha dado para entender, né? A série vermelha é a original, então eu percebo que ela convergiu. E a série verde é a que eu criei e ela também converge. Como uma está abaixo da outra, eu posso afirmar essa relação de convergência. Para finalizar, o último teste da aula é o teste da comparação no limite. Se eu tenho, então, novamente, uma série A e uma série B, né, uma série definida por termos em A e em B, com termos positivos, se eu fizer o limite, com n tendendo ao infinito, dos termos de A divididos pelos termos de B, né, pela fórmula do termo geral de A dividida pela de B, isso vai resultar num valor C. Se esse C for um número positivo, eu vou poder afirmar que ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Ainda se trata de um teste de comparação, né? Ele está sendo feito no limite, mas ainda é uma comparação. Então, de novo, eu vou ter que comparar a série original que eu tenho
com uma série fácil de analisar ou já conhecida. Então, eu vou ter a minha A, vou comparar ela com uma B, né? Vou fazer essa divisão. Se o resultado for um número positivo, eu vou ver, essa daqui diverge, então a A também vai divergir, entendeu? Elas vão estar linkadas nesse sentido. Vamos para o exemplo. Quero testar se essa série aqui é convergente ou divergente. Eu sei que o A é a série original, ela vai ser só a cópia, né? Então 1 sobre 2 elevado a n menos 1. E aí, de novo, eu vou analisar qual que é o termo dominante desse denominador. É o 2 elevado a n. Então, pelo termo dominante, eu posso assumir que a série B, né, os termos B, vão ser 1 sobre 2n. Aí eu vou aplicar o teste. Vou fazer a primeira, né, dividida pela segunda, só copiei as duas aqui. Isso tudo num limite com n tendendo ao infinito. Então, essa expressão a gente vai levar para o próximo slide. Tá ela repetida aqui. Como se trata de uma divisão de divisões, né, eu tenho uma divisão em cima, sendo dividida por uma divisão embaixo. É só eu pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, é uma propriedade dessas divisões. E aí eu vou ficar com isso daqui. 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n menos 1. Se eu dividir a parte de cima e a parte de baixo por 2 elevado a n, eu fico com 1 e 1, certo? E menos 1 dividido por 2 elevado a n fica menos 1 sobre 2 elevado a n. Como o meu n está tendendo para o infinito, eu tenho 1 dividido por um termo muito grande. Isso daqui vai dar praticamente zero, eu posso ignorar. 1 sobre 1 dá 1. Então, olha só, o meu limite resultou num valor c, num valor 1. E esse valor é maior que zero. O que isso significa para mim? Né? É um número positivo. Eu sei agora que ambas as séries que eu estou analisando convergem ou divergem. Eu só tenho que descobrir uma das duas. Então, agora eu vou ter que analisar a série que eu criei, né, com o termo dominante. Bem, essa daqui é uma série geométrica, se a gente fizer a análise. É a mesma coisa que 1 vezes 1 sobre 2 elevado a n, né? Se eu pegar isso daqui, é exatamente a mesma coisa que isso daqui, só mudou a maneira que eu escrevi, certo? Uma outra maneira de eu escrever isso daqui para se parecer um pouquinho mais com uma série geométrica, né? Eu não vou explicar porque dá um pouco de trabalho, demanda um tempinho, mas se eu subir um n aqui, né? Se for do 1 para o 2, aí eu fico com n menos 1 aqui em cima, e aí sim fica com uma cara mais óbvia de série geométrica. Essa série ela tem o a como 1 e o r como meio. Se o meu módulo do r é menor que 1, eu sei que a série converge. Então, eu tenho que o c que a gente achou no limite é maior que zero e a série que eu usei para comparar, a série b, converge. Então, a série original também vai convergir. Certo? Esse é o resultado do meu teorema, do meu teste. Novamente, vamos lá para o GeoGebra. O que eu tenho aqui, então, em verde é a série original que eu queria descobrir, e em laranja é a série que eu criei, né, com o termo dominante do 2 elevado a n, né, peguei ela e coloquei aqui. Se a gente der play, é claramente perceptível que as duas convergiram, certo? Elas começaram a crescer aqui, só que depois estabilizaram. Quando ela diverge, ela começa a crescer e vai crescendo, né? Fica aqui então a prova visual de que se uma está convergindo, a outra vai convergir também, certo? É bem parecido com outro teste que a gente tinha feito, a prova visual, né, de que uma está em cima da outra e tal. Mas então aqui é só para provar que se uma converge, a outra converge também. Com isso a gente encerra esses 3 primeiros testes. É bom lembrar que na próxima aula vão ter mais 3, né? Eu dividi em 2 aulas, para não ficar muito pesado. E para finalizar, tem aqui as fórmulas e os conceitos principais. Tem aqui a revisão da parte da integral imprópria e do decrescimento de uma função. E aí tem as condições e o resultado do teste da integral, do teste da comparação e do teste da comparação do limite. Sendo assim, a aula chega ao fim, espero que tenha dado para entender bem. Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem tirar nos comentários, podem mandar mensagem para mim nas redes sociais, enfim, eu respondo o mais rápido que eu conseguir. Se você está gostando do canal, está gostando da playlist de cálculo, você pode apoiar, né, doando qualquer valor, literalmente qualquer valor, para me ajudar a comprar equipamento, a comprar material para poder estudar, e, enfim, continuar produzindo as aulas, para me motivar um pouco também. Além disso, se você se inscrever,
der like, mandar o vídeo para os amigos, enfim, que estão com dificuldade também já ajuda bastante. Mas é isso. A gente se vê na próxima aula então, continuando esse mesmo assunto. E até lá!